Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos ver algumas dicas para que você não se deixe contaminar por ambientes com clima, digamos, pesado. Sabe aquele lugar que você entra e já sente o peso das pessoas? A desunião, a insatisfação, o desmérito, o desinteresse e principalmente a falta de apoio? Pois é, hoje em dia está muito comum e é escancarado porque a maioria das pessoas são assim. Seja na escola, no trabalho, qualquer lugar que concentre pessoas e que elas tenham de conviver. Vamos entender um pouco sobre como se blindar dentro desses ambientes, não fugindo deles, mas os enfrentando. Quando você aprende a vê-los não como uma ameaça, mas como um recinto que precisa de ajuda, você irá perceber mudanças significativas no seu bem-estar. É importante perceber que você não irá mudá-lo, mas irá mudar a forma como vê e como lida com ele. Quanto mais pessoas, mais difícil convencê-las de sua opinião, já que elas trazem consigo outras visões e costumes. A percepção que temos sobre as coisas fazem toda uma diferença. Não se compare a ninguém. Constantemente, quando chegamos em algum lugar que nos sentimos sem sintonia em meio a tantas pessoas, o mais comum é acharmos que o erro está em nós e não nelas, principalmente quando a interação entre ambas flui. Começamos a nos autocriticar em direção a um reconhecimento como parte do grupo. Por vezes, tentar se inserir utilizando gestos ou comportamentos parecidos pode não adiantar de nada, além de você estar perdendo a sua identidade e isso aparenta ser forçado. Seja você mesmo. O sentimento das pessoas se darem bem entre elas e com você não, nem sempre é porque o erro está em você. É natural ver as outras pessoas se dando bem e você se questionar o porquê de com você não. Às vezes, elas podem estar te evitando por escolha. Se você tentou e não obteve sucesso, se recolha e se reserve a você. Evite o sentimento de concorrência. Em muitos ambientes, principalmente de estudo e trabalho, despertamos o sentido de competição. A competição pode ser motivadora, quando naturalmente invocada. Se você está vivendo constantemente com a necessidade de se destacar, superar seu colega, ou que está ficando para trás, isso não é um bom sinal. Caso não esteja um prêmio em jogo, você não irá ter glória ou vitória nenhuma. Além de perder tempo, só estará alimentando sentimentos de perda, incapacidade e fraqueza. A necessidade de ser melhor do que o outro, sem explicação alguma, revela uma pessoa infeliz. Não clame por aceitação. Quando entramos em um local que outros já estavam, temos a tendência de nos sentirmos estranhos, precisando ser acolhidos. Quando ela não vem, mais uma vez tentamos encontrar o erro e ele parece estar dentro de nós. Se as pessoas não te aceitarem, mesmo diante de suas investidas, só irá restar a você ser recíproco. A aceitação só é determinante caso dependa delas. Do contrário, siga normalmente. Algumas pessoas costumam ter rejeição a outras e pode ser resultado do seu próprio comportamento, frustrações passadas, rancor. Quanto a isso, não há nada a fazer. Não fique mendigando a atenção dos outros, principalmente se você não conhece o suficiente. Não mendigue pelo apoio de ninguém. Em locais que estão sobrecarregados negativamente, é provável que poucos ou quase ninguém vá reconhecer os seus feitos. Provavelmente todos serão indiferentes, ou prevalecerá aquela máxima: 2 pesos, 2 medidas. Se alguém não te apoia ou reconhece sua dedicação, esforço ou disciplina, tem alguma coisa errada. Mas com essas pessoas, qualquer esforço é válido e digno. Se fingiram não vê-lo, é porque há algo com elas, e não que é descartável. Muitas pessoas não reconhecem ou apoiam o outro por opção, ou inviabilizam para não se sentirem inferiores. Uma cultura de apoio e reconhecimento na competição que o mundo se transformou é quase que um veredito de incapacidade quando você e seu colega de profissão estiverem no mesmo nível. Observe quem está ao seu redor. Não diga que não se importa com os que estão no seu grupo. Isso demonstra mais que você está inconformado por atenção.
Para que você entenda o que se passa ao seu redor, será inevitável observar o comportamento alheio para que saiba o motivo de serem assim. Funciona como uma justificativa. Tudo em nossa vida precisa de uma explicação. Se não a tiver, sentiremos a sua falta. É observando o movimento das peças no jogo que você entenderá a sua jogada. E é assim também que você compreenderá o porquê da toxicidade. Não acredite em tudo, desde o que dizem ou aparentam. Parece óbvio, mas muita gente não se lembra disso, ou se lembram, não compreendem quando é preciso. Muitas pessoas não se revelam nem para quem os é próximo, imagina em locais que se tem estranhos, e se deve ficar ao máximo na defesa. Não se abrir para o outro é uma opção, ninguém vai ter confiança em todo mundo. Porém, para algumas, não é o bastante ficar na cordialidade. A sua zona de conforto é construída a partir da soberba, egoísmo, egocentrismo, prepotência e estrelismo. Muito do que a gente vê e ouve é pura fachada. Apenas uma forma de conter as frustrações pessoais, principalmente quando se sentir melhor do que o outro é uma forma de alívio. Entre mudo e saia calado. Aquela máxima, o que ninguém sabe, ninguém estraga, poucas pessoas põem em prática. Quando você é inexperiente, tende a aprender a controlar os seus estímulos. Tende a aprender a falar menos, escutar sempre mais, observar com olhos de águia. Em um ambiente em que tudo ou quase tudo que já foi mencionado é regra, é bem melhor ficar restrito ao seu próprio mundo. Ficar restrito não no sentido de se isolar, mas no sentido de se preservar. Se expor para as outras pessoas pode ter um alto custo. Economize no seu diálogo, principalmente se você não as conhece, ou mais ainda, se elas, por opção, se escondem das outras. Um péssimo sinal. Agora, uma dica infalível: use fones de ouvido. Sim, com eles você estará em um mundo que é só seu, ouvindo só o que gosta. Os fones de ouvido, além de te fazerem se sentir melhor, irão também evitar os excessos, mas use com moderação. Essas dicas são os principais problemas que fazem nos sentirmos mal, sobrecarregados, indispostos e impotentes. Elas não são absolutas, é um quebra-galho que já irão te dar um gás para seguir em frente sem ter tantos danos internos. Nosso equilíbrio vale ouro.